O espelho do elevador espelhado refletia um homem que poucos reconheceriam como alguém em crise. Davi Campos, aos 23 anos, ajustava a gravata Hermès pela terceira vez naqueles 15 segundos, enquanto os números dos andares subiam inexoravelmente em direção ao 35º andar do edifício mais moderno de São Paulo. Seu reflexo mostrava tudo o que o mundo esperava ver. O terno italiano impecavelmente cortado, os cabelos negros penteados com precisão milimétrica, a pele bronzeada de quem tinha tempo e dinheiro para cuidar da aparência. Mas os olhos contavam uma história diferente. Havia algo ali que nem todo o dinheiro do mundo conseguia mascarar. Uma exaustão profunda, um vazio que crescia a cada dia, a cada conquista, a cada zero adicionado à sua conta bancária. Davi fechou os olhos por um momento, tentando afastar aquela sensação familiar de sufocamento que o acompanhava desde que acordara, como todos os dias nos últimos meses. O elevador parou com um suave ding e as portas se abriram para revelar o ambiente que ele conhecia tão bem. O escritório da Campos Investimentos, a empresa que construíra do zero e que agora valia 80 milhões de reais. Seus funcionários o cumprimentaram com a mesma reverência respeitosa de sempre, mas Davi mal os notou. Sua mente estava em outro lugar, perdida em questionamentos que se tornavam mais intensos a cada dia. Será que algum dia alguém vai me enxergar de verdade? Pensou ele, pela 100ª vez naquela semana. A pergunta ecoava em sua mente enquanto caminhava pelo corredor em direção à sua sala. Por fora era Davi Campos, o jovem prodígio dos investimentos, o milionário que aparecia nas capas das revistas de negócios. Por dentro, era apenas um rapaz de 23 anos que se sentia perdido em meio ao próprio sucesso. Sua secretária, Marina, uma mulher eficiente na casa dos 40, já o esperava com a agenda do dia. Bom dia, Sr. Campos. O senhor tem reunião com os investidores japoneses às 10, almoço com o pessoal da Forbes às meio-dia e à tarde. Marina, Davi a interrompeu suavemente. Cancele tudo para a próxima semana. Preciso sair da cidade por uns dias. A expressão de surpresa de Marina foi quase cômica. Em 3 anos trabalhando para ele, jamais vira Davi cancelar compromissos importantes. Mas, senhor, os japoneses vieram especialmente do Japão para... Reagende, invente qualquer coisa, uma emergência familiar. Davi já estava pegando as chaves do carro. E Marina, não quero ser perturbado, não importa o que aconteça. Se o mundo estiver acabando, eles que me liguem diretamente. Antes que ela pudesse protestar, Davi já estava no elevador novamente, descendo em direção à garagem. Sua Ferrari vermelha o esperava no estacionamento exclusivo, reluzente sob as luzes artificiais. Mas hoje, nem mesmo a potência do motor conseguiu despertar nele qualquer entusiasmo. Dirigiu pelas ruas congestionadas de São Paulo, sem destino certo, apenas com uma vaga noção de que precisava sair dali. A cidade grande, que antes representava oportunidades infinitas, agora parecia uma prisão dourada. Os prédios se erguiam como barras de uma gaiola e o trânsito constante era o ruído incansável de uma vida que havia perdido o sentido. Foi quando viu a placa na rodovia. Águas Claras, 120 quilômetros. O nome da pequena cidade do interior soou como um sussurro de esperança em seus ouvidos. Sem pensar 2 vezes, Davi pegou a saída e acelerou em direção ao desconhecido. As primeiras 2 horas da viagem passaram em silêncio, apenas ele e seus pensamentos. A paisagem gradualmente mudava. Os prédios davam lugar a campos verdes. O concreto cedia espaço para o céu aberto. Pela primeira vez em meses, Davi sentiu que conseguia respirar direito. Águas Claras surgiu no horizonte como uma pintura de cidade pequena. Não tinha mais de 20 mil habitantes, e isso
Era evidente pela tranquilidade de suas ruas estreitas, pelas casas simples com jardins floridos, pelos poucos carros que circulavam sem pressa. O centro da cidade era charmoso, com uma praça arborizada onde idosos jogavam dominó e crianças corriam entre os pombos. Davi estacionou a Ferrari em frente à única pousada da cidade, causando um pequeno alvoroço entre os poucos transeuntes. Um carro como aquele certamente não era visto com frequência por ali. Mas, estranhamente, em vez de se sentir desconfortável com a atenção, Davi sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Curiosidade genuína das pessoas, não interesse financeiro. A pousada era simples, mas aconchegante, administrada por um casal de meia-idade que o recebeu com a hospitalidade típica do interior. Dona Rosa, uma senhora rechonchuda de olhos bondosos, fez questão de mostrar pessoalmente o quarto a ele. Não recebemos muitos visitantes de São Paulo por aqui, comentou ela, arrumando as toalhas no pequeno banheiro. O que trouxe o senhor à nossa cidadezinha? Era uma pergunta simples, mas Davi se viu sem resposta. O que realmente o trouxera ali? Fuga, curiosidade, desespero? Precisava de um tempo longe da cidade grande, respondeu, e percebeu que era a coisa mais honesta que dissera em semanas. Dona Rosa sorriu compreensiva. Ah, sei bem. A cidade grande tem seu charme, mas às vezes a alma pede um pouco de sossego, não é? O senhor vai gostar daqui. Águas Claras têm esse dom de acalmar o coração das pessoas. Após um banho rápido e uma troca de roupa, optou por uma camiseta simples e jeans, deixando os ternos no armário. Davi decidiu explorar a cidade. Caminhou pelas ruas de paralelepípedos, observando a vida simples e pacata dos moradores. Havia algo genuíno ali que ele não via há anos em São Paulo. Foi quando passou em frente à farmácia São Bento que a viu pela primeira vez. Clara estava organizando medicamentos na vitrine, concentrada em sua tarefa. Tinha 18 anos, longos cabelos castanhos que caíam como uma cascata sobre os ombros e olhos castanho claros que brilhavam com uma luz própria. Havia algo em sua postura, a maneira carinhosa como manuseava os produtos, o sorriso discreto que mantinha mesmo estando sozinha, que chamou a atenção de Davi instantaneamente. Mas foi quando ela se virou e seus olhares se cruzaram através do vidro que ele sentiu algo que não conseguia nomear. Clara tinha um leve estrabismo que, longe de diminuir sua beleza, a tornava única, memorável. Seus traços eram delicados, sua expressão doce, mas havia uma maturidade em seus olhos que parecia desproporcional à sua idade jovem. Sem pensar, Davi empurrou a porta da farmácia. O sininho tocou suavemente, anunciando sua entrada. "Boa tarde", disse Clara com um sorriso genuíno. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" A voz dela era melodiosa, carregada de uma gentileza natural que Davi havia esquecido que existia. Por um momento, ele se viu sem palavras. Estava tão acostumado a ser reconhecido, a ser tratado de forma diferente por causa de sua fama e riqueza, que a naturalidade de Clara o deixou desarmado. Na verdade, estava só dando uma volta pela cidade", disse ele, se aproximando do balcão. "Sou de São Paulo. Vim passar uns dias aqui." "Que legal!" O entusiasmo genuíno de Clara era refrescante. "Não recebemos muitos visitantes de São Paulo. Está gostando da cidade?" "Estou", respondeu Davi, e percebeu que era verdade. "É muito diferente de lá, mais tranquilo." Clara riu suavemente. "Imagino. Deve ser bem corrido em São Paulo. Aqui o tempo parece passar mais devagar. Às vezes eu me pergunto como seria viver numa cidade grande." "E você sempre morou aqui?" "Sempre", confirmou ela, reorganizando alguns frascos no balcão. "Nasci e cresci em Águas Claras. Trabalho aqui na farmácia de manhã e à tarde faço trabalho voluntário no asilo." Havia algo na maneira como ela falava do trabalho voluntário,
com carinho genuíno, sem soar piegas ou orgulhosa, que tocou Davi profundamente. Quando foi a última vez que conhecera alguém que dedicasse seu tempo livre a cuidar de outras pessoas sem esperar nada em troca? Trabalho voluntário no asilo? Clara corou levemente. Sei que pode parecer estranho para alguém da minha idade, mas gosto muito dos idosos. Eles têm tantas histórias para contar, tanta sabedoria, e muitos não recebem visitas da família. Faço companhia, converso, às vezes levo um bolo que fiz em casa. Davi a observava enquanto ela falava, fascinado pela paixão genuína em sua voz. Em seu mundo, as pessoas faziam caridade por relações públicas para aparecer nas colunas sociais. Ali estava uma garota de 18 anos que dedicava seu tempo livre a alegrar a vida de desconhecidos, simplesmente porque achava certo fazer isso. Deve ser gratificante, comentou ele. É muito. Ontem mesmo, Dona Amélia, ela tem 82 anos, me ensinou uma receita de torta de limão que era da bisavó dela. Eu nunca... Clara parou de falar subitamente, parecendo se dar conta de que estava falando demais com um estranho. Desculpe, estou falando demais. É que não costumo conversar com pessoas novas. Não se desculpe. É refrescante ouvir alguém falar com tanta paixão sobre o que faz. E Davi falava sério. Há quanto tempo não ouvi alguém falar de trabalho com amor, e não apenas como meio de ganhar dinheiro? Clara sorriu timidamente. E o senhor? O que faz em São Paulo? A pergunta que Davi tanto temia, mas vinda dela, soou diferente. Não havia interesse financeiro por trás, apenas curiosidade genuína. Trabalho com investimentos, disse ele, simplificando ao máximo. Tenho uma empresa. Deve ser interessante. Sempre pensei que o mundo dos negócios fosse fascinante, toda aquela movimentação, as decisões importantes. Se ela soubesse, pensou Davi. Se soubesse o quão vazio podia ser tomar decisões de milhões de reais todos os dias, o quão solitário era estar sempre cercado de pessoas que só se importavam com seu dinheiro. Tem seus momentos, disse ele diplomaticamente. A conversa foi interrompida pela entrada de uma senhora idosa, que Clara cumprimentou pelo nome com carinho genuíno. Davi observou a interação. Clara ajudou a senhora a encontrar os medicamentos, explicou pacientemente como tomar cada um. Se ofereceu para entregar em casa se fosse preciso. Não havia pressa, não havia impaciência, apenas cuidado genuíno. Quando a senhora saiu, Clara se voltou para ele novamente. Desculpe pela interrupção. Não precisa se desculpar. É bonito ver como você trata as pessoas. Clara corou mais uma vez. É natural, sabe? Todo mundo merece ser tratado com carinho. Naquele momento, Davi soube que havia encontrado algo raro. Não era apenas a beleza única de Clara que o atraía, mas sua alma genuína, sua simplicidade natural, a maneira como ela via bondade no mundo. Era tudo que ele havia perdido em meio à correria de São Paulo. Clara, disse ele impulsivamente, você gostaria de tomar um café comigo depois do trabalho? Poderia me contar mais sobre a cidade? Ela hesitou por um momento, e Davi viu passar por seus olhos uma mistura de interesse e timidez. Eu termino às 6. Depois preciso passar no asilo. Mas, se o senhor quiser, posso ir com você no asilo? A pergunta saiu antes mesmo que ele pensasse. Quer dizer, se não for inconveniente. Fiquei curioso para conhecer esse trabalho voluntário. O sorriso que iluminou o rosto de Clara foi como o nascer do sol. Sério? O senhor gostaria mesmo? Os vovôs e vovós vão ficar tão felizes com uma visita nova. Então está combinado. Davi se sentiu mais animado do que estivera em meses. Volto às 6 para buscar você. Enquanto saía da farmácia, Davi não conseguia tirar o sorriso do rosto. Havia algo mágico naquela cidade pequena, naquela garota de olhos castanhos e coração generoso. Pela primeira vez em muito tempo,
Sentia que talvez houvesse algo além do vazio que consumia seus dias em São Paulo. Do outro lado da vitrine, Clara o observava se afastar, o coração batendo mais rápido do que estava acostumada. Havia algo diferente naquele homem. Não era apenas sua aparência, embora fosse inegavelmente bonito, mas a maneira como ele a olhava, como se realmente a visse, como se suas palavras importassem. Aos 18 anos, Clara não tinha muita experiência com homens. Sua rotina sempre fora dividida entre trabalho, estudos e voluntariado. Mas havia algo no olhar daquele visitante de São Paulo que despertara uma curiosidade que ela não conseguia ignorar. E pela primeira vez em sua vida simples e organizada, Clara se pegou ansiosa pelo final do expediente, contando os minutos até às 6 horas, quando uma nova história começaria a se escrever. Às 6 horas chegaram mais devagar do que Clara jamais experimentara. Durante todo o resto da tarde, ela se pegou olhando o relógio da farmácia a cada poucos minutos, uma ansiedade doce tomando conta de seu peito. Nunca se sentira assim antes, aquela mistura de nervosismo e expectativa que fazia seu coração acelerar sempre que pensava no encontro. Quando o ponteiro finalmente marcou 6 em ponto, Clara já havia conferido sua aparência no pequeno espelho atrás do balcão pelo menos 5 vezes. Havia soltado os cabelos, que normalmente prendia em um coque prático durante o trabalho, e aplicado um leve gloss labial que sua amiga Marina havia lhe dado de presente no aniversário. O sininho da porta tocou exatamente às 6h05, e Davi entrou com um sorriso que fez o estômago de Clara dar uma pequena cambalhota. Ele havia trocado a roupa mais uma vez. Agora usava uma camisa azul clara de linho e uma calça jeans escura que o faziam parecer mais jovem, mais acessível. Pontualidade, disse Clara, tentando esconder o nervosismo na voz. Gosto disso. Minha mãe sempre dizia que atraso é falta de consideração com o outro, respondeu Davi, aproximando-se do balcão. Você está linda. O comentário espontâneo fez Clara corar intensamente. Não estava acostumada a elogios, especialmente não de homens como ele. Obrigada, murmurou, pegando sua pequena bolsa. Então, pronta para conhecer o asilo? Mais do que pronto. Eles saíram da farmácia juntos, e Clara não pôde deixar de notar como Davi naturalmente se posicionou do lado da rua. Um gesto cavalheiresco que ela só havia visto em filmes antigos. Caminharam pelas ruas tranquilas de Águas Claras, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados e alaranjados. A cidade é realmente linda, comentou Davi, observando as casas simples mas bem cuidadas, os jardins floridos, as crianças brincando na rua sob o olhar atento dos pais. Eu amo viver aqui, confirmou Clara. Sei que para muitas pessoas pode parecer parado demais, mas há algo mágico em conhecer todo mundo, em saber que você pode contar com seus vizinhos, sabe? Davi sabia exatamente o que ela queria dizer, embora sua experiência fosse o oposto absoluto. Em São Paulo, morava num apartamento de cobertura onde mal conhecia o nome do porteiro. Seus vizinhos eram estranhos ricos que viviam vidas paralelas, sem qualquer conexão real. E você, como é sua vida em São Paulo? Perguntou Clara, genuinamente curiosa. A pergunta pegou Davi de surpresa. Normalmente as pessoas queriam saber sobre seus negócios, seu patrimônio, suas conquistas. Clara era a primeira pessoa em anos que perguntava sobre sua vida, não sobre suas posses. É complicada, disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Muito corrida, muita pressão. Às vezes sinto que estou sempre correndo atrás de algo, mas nunca sei bem o quê. Clara o observou de perfil enquanto caminhavam. Havia algo na expressão dele, uma melancolia que ela conseguia perceber mesmo quando ele sorria. E por isso veio para cá, para fugir dessa correria? Talvez, admitiu Davi. Ou talvez para lembrar como é viver de verdade e não apenas existir. A profundidade da resposta tocou Clara.
Aos 18 anos, ela ainda não havia experimentado o tipo de desilusão que parecia pesar sobre Davi, mas tinha sabedoria suficiente para reconhecer uma alma ferida quando via uma. O Asilo São Vicente ficava a apenas 3 quarteirões da farmácia, uma construção simples, mas bem conservada, com jardins cuidados e varandas amplas onde alguns idosos tomavam o ar da tarde. Clara cumprimentou o vigia pelo nome. "Oi, seu Joaquim." E o homem respondeu com um sorriso caloroso. "Trouxe visita hoje, Clara?" "Trouxe sim. Este é o Davi. Está visitando nossa cidade." Seu Joaquim avaliou Davi com o olhar experiente de quem trabalha com pessoas há décadas. Algo no que viu deve ter o agradado, porque seu sorriso se abriu ainda mais. "Seja bem-vindo, rapaz. Os vovôs vão gostar da companhia nova." Enquanto caminhavam pelos corredores do asilo, Clara explicou a rotina. "Normalmente eu passo umas 2 horas aqui. Converso com quem quer conversa, leio para alguns que têm dificuldade com a vista, às vezes trago jogos ou ajudo com correspondência." "Você faz isso todos os dias?" "Quase todos. Trabalho meio período na farmácia justamente para ter tempo para o voluntariado." Clara empurrou a porta da sala de convivência. "Para mim não é trabalho. É como visitar a família." A sala de convivência era ampla e arejada, com poltronas dispostas em círculos e uma televisão que transmitia um programa de auditório em volume baixo. Cerca de 15 idosos estavam espalhados pelo ambiente, alguns conversando, outros lendo, alguns simplesmente observando o movimento. "Pessoal!" anunciou Clara, e imediatamente todos os rostos se voltaram para ela com expressões de alegria genuína. "Trouxe uma visita especial hoje. Este é o Davi. Ele veio de São Paulo conhecer nossa cidade." O que se seguiu foi uma avalanche de cumprimentos calorosos, perguntas curiosas e convites para se sentar. Davi, acostumado às interações calculadas de seu mundo corporativo, se viu genuinamente tocado pela recepção. Dona Amélia, uma senhora pequenina de cabelos completamente brancos e olhos azuis brilhantes, foi a primeira a puxar conversa. "São Paulo, rapaz! Imagina só! Eu morei em São Paulo quando era jovem, sabia? Foi lá que conheci meu falecido marido. Deus o tenha." "Sério?" Davi se acomodou na poltrona ao lado dela, genuinamente interessado. "Em que bairro?" Era tudo muito diferente naquela época. Era 1960, eu tinha 20 anos. E Dona Amélia embarcou numa narrativa detalhada sobre a São Paulo de décadas atrás, uma cidade que Davi mal conseguia reconhecer na metrópole que conhecia. Enquanto isso, Clara circulava pela sala, cumprimentando cada idoso individualmente, perguntando sobre a saúde, os filhos, os netos. Davi observava, fascinado pela maneira natural como ela se conectava com cada pessoa, como conseguia fazer cada um se sentir especial e ouvido. "Ela é um anjo, essa menina", sussurrou Dona Amélia, notando o olhar de Davi. "Começou a vir aqui quando tinha apenas 15 anos. Imagina, uma adolescente que podia estar fazendo 1000 outras coisas e escolhia passar o tempo com um bando de velhos esquecidos." "Esquecidos?" Filho, a maioria de nós aqui. Os filhos têm suas vidas, os netos moram longe. A Clara e as outras voluntárias são nossa família de verdade." As palavras de Dona Amélia atingiram Davi em cheio. Ele pensou em seus próprios avós, que haviam morrido quando ele ainda estava construindo a empresa. Quantas vezes os visitara no final da vida? Quantas conversas haviam perdido porque ele estava muito ocupado com reuniões e negócios? "E você, rapaz?" perguntou seu Antônio, um homem alto e magro que se aproximara. "O que faz em São Paulo? Além de trabalhar demais, imagino." Davi riu da perspicácia do idoso. "Trabalho com investimentos. Tenho uma empresa." Dinheiro", disse seu Antônio com um sorriso sagaz. "Importante, claro, mas não é tudo na vida, né?
Eu trabalhei 50 anos numa metalúrgica, juntei meu dinheirinho, me aposentei, e aí descobri que o que realmente importa são as pessoas que ficam do nosso lado. O senhor tem razão. Tenho mesmo. Seu Antônio bateu no braço da poltrona. Dinheiro não esquenta o peito numa noite fria. Não conta piada quando você está triste. Não segura sua mão quando você tem medo. Pessoas fazem isso. Enquanto conversava com os idosos, Davi começou a entender por que Clara se sentia tão atraída por aquele lugar. Havia uma sabedoria ali, uma perspectiva sobre a vida que o mundo corporativo simplesmente não oferecia. Essas pessoas haviam vivido décadas de alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, e chegado a conclusões sobre o que realmente importava. Davi! Clara se aproximou, carregando uma caixa de jogos de tabuleiro. Que tal uma partidinha de dominó? Dona Joana estava desafiando você. Dona Joana, uma senhora robusta, de riso contagiante, acenou de uma mesa próxima. Vem cá, moço de São Paulo, vou te ensinar como se joga dominó de verdade. O que se seguiu foi uma das tardes mais divertidas que Davi tinha memória. Dona Joana era implacável no dominó, sempre acompanhada de comentários hilários sobre as jogadas. Seu Carlos contou histórias de quando era maquinista de trem. Dona Benedita mostrou fotos de seus 11 netos e falou de cada um como se fosse o mais especial do mundo. E através de tudo, Clara circulava como um raio de sol, participando das conversas, rindo das piadas, ouvindo com atenção genuína cada história repetida. Davi a observava, impressionado com sua paciência infinita, sua capacidade de fazer cada pessoa se sentir importante. Ela é especial mesmo, não é? Disse uma voz ao seu lado. Davi se virou para encontrar irmã Lúcia, a administradora do asilo, uma mulher na casa dos 60 anos com um sorriso bondoso. Muito especial, confirmou ele. Clara chegou aqui há 3 anos, quando ainda estava no ensino médio. Disse que queria ajudar, que tinha tempo livre. No começo, pensamos que era coisa de adolescente, que logo perderia o interesse. Irmã Lúcia observou Clara ajudando Dona Amélia a organizar suas medicações. Mas ela nunca faltou, nem quando estava doente, nem quando teve problemas pessoais. É como se tivesse nascido para cuidar das pessoas. Problemas pessoais? Davi não conseguiu esconder a curiosidade. O pai dela morreu quando ela tinha 16 anos. Câncer. Foi uma época muito difícil para ela e a mãe. Mas mesmo assim, mesmo passando por luto, ela continuava vindo aqui, dizendo que os vovôs precisavam dela. Irmã Lúcia fez uma pausa. Acho que cuidar dos outros ajudava ela a processar a própria dor. A revelação atingiu Davi como um soco no estômago. Clara havia perdido o pai tão jovem, e ainda assim mantinha aquela luz, aquela capacidade de doar amor para estranhos. De repente, a maturidade que ele havia notado em seus olhos fazia todo sentido. Ela nunca mencionou isso, murmurou ele. Clara não fala muito sobre si mesma. Prefere ouvir os outros, cuidar dos outros. É como se sentisse que seus problemas são pequenos, perto do que as outras pessoas enfrentam. Davi olhou para Clara novamente, e sua admiração por ela cresceu exponencialmente. Aquela garota de 18 anos havia enfrentado uma perda devastadora e encontrado uma maneira de transformar sua dor em compaixão pelos outros. Que força extraordinária era aquela! Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Davi se viu genuinamente triste por deixar aquele ambiente. Os idosos se despediram dele com abraços calorosos e convites para voltar sempre. Gostaram de você, observou Clara, enquanto caminhavam de volta pelas ruas iluminadas, apenas pelos postes. Não é comum. Eles são bem seletivos com visitas novas. Eles são incríveis. Eu não esperava me sentir tão bem-vindo. É isso que eu mais amo no trabalho lá. Cada um tem uma história única, uma sabedoria diferente para compartilhar. Clara parou sob um poste de luz, os olhos brilhando com entusiasmo.
Às vezes penso que nós, jovens, ficamos tão preocupados com o futuro que esquecemos de aprender com quem já viveu tanto. Você é muito madura para ter 18 anos, disse Davi suavemente. Clara baixou os olhos, de repente tímida. A vida, às vezes, força a gente a crescer mais rápido. Eles haviam chegado em frente à farmácia, onde a Ferrari de Davi esperava, chamando a atenção mesmo na penumbra da noite. Alguns curiosos haviam se reunido ao redor do carro, admirando o modelo que provavelmente nunca haviam visto de perto. "Uau!" murmurou Clara. "É seu mesmo?" "É", disse Davi, de repente constrangido. O carro representava tudo que o separava daquele mundo simples e genuíno que acabara de descobrir. Meio exagerado, não é? "É lindo", disse Clara honestamente. "Deve ser incrível dirigir um carro assim." Davi riu. "Quer saber de uma coisa? Dirigindo pelas ruas congestionadas de São Paulo nem faz diferença. Poderia ser qualquer carro. Então, por que tem um carro tão especial?" A pergunta simples o pegou desprevenido. Por que mesmo? Para impressionar pessoas que não se importavam realmente com ele? Para provar um sucesso que o deixava vazio? "Boa pergunta", admitiu. "Acho que nunca pensei nisso direito." Clara sorriu suavemente. "Bom, agora pelo menos ele trouxe você até aqui, e eu gostei muito de conhecê-lo." "Eu também." Davi hesitou, não querendo que a noite terminasse. "Clara, você gostaria de jantar comigo amanhã? Conheço um restaurante." "Na verdade," Clara o interrompeu com um sorriso tímido, "que tal se eu cozinhar para você? Prometi para Dona Amélia que ia experimentar a receita de torta de limão dela." A sugestão surpreendeu Davi. Há anos não comia uma refeição caseira, sempre frequentando restaurantes caros, onde a comida era perfeita, mas sem alma. "Você cozinharia para mim?" "Se você quiser. Nada muito elaborado, mas faço um frango ensopado que minha mãe me ensinou." Clara corou levemente. "Você pode vir em casa amanhã, depois que eu sair do asilo." "Eu adoraria." "Então está combinado." Clara lhe deu um pedaço de papel com o endereço rabiscado. "Até amanhã, Davi." "Até amanhã, Clara." Davi ficou parado na calçada, observando-a se afastar com passos leves pela rua tranquila. Quando ela desapareceu na esquina, ele finalmente entrou no carro, mas permaneceu alguns minutos apenas sentado, processando tudo o que havia acontecido. Em uma única tarde, Clara havia lhe mostrado um mundo que ele havia esquecido que existia. Um mundo onde pessoas se importavam genuinamente umas com as outras, onde o tempo era dedicado ao que realmente importava, onde a riqueza verdadeira era medida em conexões humanas, não em números bancários. Pela primeira vez em anos, Davi estava ansioso pelo dia seguinte, não por uma reunião de negócios ou uma oportunidade de investimento, mas pela perspectiva de uma refeição caseira com uma garota de 18 anos que estava lhe ensinando a viver novamente. A casa de Clara ficava numa rua residencial tranquila, a apenas 10 minutos de caminhada do centro da cidade. Era uma construção simples de 2 andares, pintada de amarelo claro, com janelas brancas, cercada por um pequeno jardim onde rosas e jasmineiros disputavam espaço com ervas aromáticas. O portãozinho de madeira rangia suavemente quando Davi o empurrou, anunciando sua chegada. Antes mesmo que pudesse bater à porta, ela se abriu, revelando Clara com um avental florido sobre um vestido azul simples. Seus cabelos estavam presos em um coque meio solto, com algumas mechas rebeldes, emoldurando o rosto corado pelo calor da cozinha. "Cheguei na hora certa?" perguntou Davi, oferecendo a ela um buquê de flores silvestres que havia colhido no caminho. Uma ideia que lhe surgira espontaneamente, muito diferente dos arranjos caros que costumava comprar em São Paulo. "São lindas." Clara aceitou as flores com um sorriso radiante. E chegou no momento perfeito.
O jantar está quase pronto. A casa era pequena, mas extremamente aconchegante. A sala de estar tinha móveis simples, mas bem cuidados, muitas plantas e fotografias espalhadas por todos os cantos. Davi notou imediatamente várias fotos de Clara com um homem mais velho de sorriso gentil, presumivelmente seu pai, e sentiu uma pontada no coração ao lembrar do que irmã Lúcia havia lhe contado. "Mãe!" Clara chamou em direção à cozinha. "Quero apresentar o Davi para a senhora." Uma mulher na casa dos 45 anos apareceu, enxugando as mãos num pano de prato. Era fácil ver de onde Clara havia herdado sua beleza. Dona Helena tinha os mesmos olhos castanho claros e o mesmo sorriso caloroso da filha, embora marcas de cansaço e preocupação fossem visíveis em seu rosto gentil. "Muito prazer, Davi", disse ela, estendendo a mão. "Clara não parou de falar sobre você desde ontem." "Mãe", protestou Clara, corando intensamente. "É verdade. O moço de São Paulo isso, o moço de São Paulo aquilo." Dona Helena riu suavemente. "Faz tempo que não vejo minha filha tão animada." Davi se sentiu estranhamente tocado pelo comentário. "O prazer é meu, Dona Helena. Clara é uma pessoa muito especial." "Isso ela é mesmo." O orgulho maternal era evidente na voz da mulher. "Bem, vou deixar vocês à vontade. Preciso sair para visitar uma vizinha doente. Clara, não se esqueça de mostrar a horta para ele." "Pode deixar, mãe." "Volta bem." Após a saída de Dona Helena, Clara conduziu Davi para a pequena cozinha, onde vários potes ferviam no fogão simples, exalando aromas deliciosos. Era uma cozinha claramente vivida, panelas bem usadas, panos de prato coloridos, um pequeno rádio tocando música sertaneja suavemente. "Posso ajudar em alguma coisa?" ofereceu Davi, sentindo-se meio perdido naquele ambiente doméstico que lhe era tão estranho. "Pode me fazer companhia", respondeu Clara, mexendo o ensopado. "Não recebo visitas aqui há muito tempo." "Mesmo, uma garota como você deve ter namorados fazendo fila na porta." Clara riu, mas Davi notou uma sombra de melancolia em seus olhos. "Na verdade, não. Águas Claras é uma cidade pequena. Todo mundo se conhece desde criança. Os meninos da minha idade, eles me veem como amiga, sabe? A Clara que ajuda todo mundo, que ouve os problemas de todo mundo." "E você não quer ser vista de outra forma?" "Às vezes", admitiu ela, baixando a chama do fogão. "Às vezes eu gostaria que alguém me visse como uma mulher, sabe? Não como a menina boazinha que perdeu o pai e agora cuida de todo mundo." A honestidade crua da resposta surpreendeu Davi. Ali estava uma faceta de Clara que ela claramente não mostrava para muitas pessoas. A jovem mulher que existia por trás da imagem de santa que todos pareciam ter dela. "Para mim, você é definitivamente uma mulher", disse ele suavemente. "Uma mulher linda, inteligente e com um coração do tamanho do mundo." Clara parou de mexer o ensopado e o olhou por um momento que pareceu eterno. Havia algo no ar entre eles, uma tensão doce que fazia o coração de ambos acelerar. "O jantar está pronto", disse ela finalmente, quebrando o momento. A mesa pequena da sala de jantar foi posta com louças simples, mas caprichosamente arrumadas. Clara havia feito não apenas o frango ensopado prometido, mas também arroz soltinho, farofa caseira e uma salada colorida. De sobremesa, a famosa torta de limão de Dona Amélia esperava na geladeira. "Tudo parece delicioso", disse Davi, genuinamente impressionado. "Espero que goste. Não sou nenhuma chefe profissional." Mas a comida estava extraordinária, temperada com amor e cuidado, cada prato revelando tradições familiares e receitas passadas de geração em geração. Davi não conseguia lembrar a última vez que havia comido algo tão gostoso e reconfortante. "Onde você aprendeu a cozinhar assim?" "Com minha mãe, principalmente, e com as senhoras do asilo também. Elas adoram dar receitas." Clara sorriu.
Dona Benedita me ensinou a fazer essa farofa. Dona Joana me passou o segredo do tempero do frango. Era fascinante como tudo na vida de Clara se conectava ao cuidado com outros, como ela absorvia conhecimento e amor de todos ao seu redor para redistribuir em forma de gentileza. Me conta sobre você, disse Clara, servindo mais um pouco de ensopado para ele. Como foi que decidiu trabalhar com investimentos? Davi hesitou. Era a primeira vez em anos que alguém fazia essa pergunta sem interesse financeiro por trás. Na verdade, meio que aconteceu por acaso. Eu sempre fui bom com números, e na faculdade comecei a investir o dinheiro que ganhava dando aulas particulares. Descobri que tinha um talento para isso. E como foi construir a empresa? Foi intenso. Muitas noites sem dormir, muito estresse, muita pressão. Davi fez uma pausa, escolhendo as palavras. No começo era empolgante, cada vitória parecia validar todo o esforço, mas com o tempo, comecei a perceber que havia me tornado refém do próprio sucesso. Que não conseguia mais parar, relaxar, aproveitar o que havia conquistado. Era sempre a próxima meta, o próximo negócio, a próxima conquista. Clara o observava com atenção genuína. E agora, como se sente? Perdido, admitiu Davi, surpreendendo-se com a própria honestidade. Rico, mas perdido. Bem-sucedido, mas vazio. Por isso vim para cá. Precisava lembrar que existe vida além do trabalho. Está lembrando? Davi olhou para ela, sentada do outro lado da mesa pequena, os olhos brilhando à luz suave da luminária. Com sua ajuda, sim. Após o jantar, Clara insistiu que ele experimentasse a horta dos fundos da casa. Era um espaço pequeno, mas cuidadosamente organizado, com canteiros de alface, tomate, ervas e temperos. A lua cheia iluminava as plantas, criando uma atmosfera quase mágica. É aqui que encontro minha paz, disse Clara, ajoelhando-se para mostrar uma muda de manjericão. Quando o mundo fica muito pesado, venho aqui plantar, regar, cuidar. É meditativo. Davi a observava, fascinado pela conexão natural que ela tinha com a terra, com o crescimento, com a vida. Em São Paulo, sua varanda de cobertura tinha plantas caríssimas mantidas por um jardineiro profissional, mas ele mesmo nunca havia colocado as mãos na terra. Posso tentar? Perguntou impulsivamente. Clara riu. Claro, vem, vou te ensinar a transplantar essa muda de hortelã. Sentados lado a lado no pequeno banco de madeira, com as mãos sujas de terra, Davi se sentiu mais conectado consigo mesmo do que em anos. Clara guiava suas mãos com paciência, ensinando-o a fazer uma cova do tamanho certo, a posicionar a muda, a pressionar a terra delicadamente. Viu? Não é difícil, disse ela quando terminaram. Daqui a algumas semanas, ela vai estar bem estabelecida, crescendo forte. Como você sabe dessas coisas? A agricultura não fazia parte do currículo escolar quando eu estudava. Aprendi com meu pai, disse Clara suavemente. Ele dizia que cuidar de plantas era como cuidar de pessoas. Precisa de paciência, consistência, amor. Não adianta regar demais um dia e esquecer na semana seguinte. A menção ao pai trouxe uma melancolia momentânea ao ambiente. Davi percebeu e tomou uma decisão. Clara, eu soube sobre seu pai. Sinto muito. Bela ficou tensa por um momento, então suspirou. Quem contou? Irmã Lúcia. Ela mencionou, disse que você continuou indo ao asilo mesmo durante o luto. Clara ficou em silêncio por alguns momentos, mexendo distraidamente na terra. Ele ficou doente quando eu tinha 16 anos. Câncer de pulmão. Ele fumava desde jovem. Foram 6 meses muito difíceis. Davi não disse nada, apenas esperou que ela continuasse no seu próprio ritmo. Eu não sabia como lidar com a dor. Via minha mãe sofrendo, via ele definhando e me sentia completamente perdida. Foi quando comecei a ir mais ao asilo.
Cuidar dos vovôs me ajudava a processar meus próprios sentimentos, sabe? Transformar sua dor em compaixão pelos outros. Exatamente. E eles me ensinaram tanto sobre perda, sobre luto, sobre como encontrar alegria mesmo depois de grandes tristezas. Clara sorriu através das lágrimas que começaram a se formar. Seu Antônio me disse uma vez que a morte faz parte da vida, mas o amor que compartilhamos não morre nunca. Fica dentro da gente, nos tornando capazes de amar ainda mais. Davi sentiu uma onda de admiração e ternura por aquela jovem extraordinária. Aos 18 anos, ela havia enfrentado uma das experiências mais dolorosas da vida humana e encontrado uma maneira de transformá-la em força para ajudar outros. Você é incrível, Clara. Sua capacidade de transformar dor em amor, de encontrar propósito no cuidado com outros, é inspirador. Não sou incrível. Sou só uma garota tentando dar sentido ao mundo como todo mundo. Não, você é muito mais que isso. Davi se virou para encará-la completamente. Você me mostrou, em apenas 2 dias, coisas que eu havia esquecido que existiam. Gentileza genuína, conexão real com pessoas, propósito além do dinheiro. Clara o observou com aqueles olhos castanho claros que pareciam enxergar direto na alma. E você me mostrou que existe um mundo além de águas claras, que é possível sonhar grande, conquistar coisas importantes. Conquistar coisas importantes, sim, mas não da maneira como eu conquistei. Não isolado de tudo que realmente importa. Eles estavam sentados muito próximos agora, a lua cheia iluminando seus rostos. Clara podia sentir o perfume masculino de Davi, misturado com o cheiro de terra e plantas. Davi podia ver cada detalhe do rosto delicado dela, cada sarda quase imperceptível, o leve estrabismo que a tornava única e ainda mais bela. Davi, murmurou Clara. Clara. O momento se esticou entre eles, carregado de possibilidades. Era o tipo de momento que acontece uma vez na vida, quando 2 almas se reconhecem e o resto do mundo simplesmente desaparece. Foi Davi quem se moveu primeiro, levantando a mão para tocar suavemente o rosto de Clara. Ela fechou os olhos e inclinou-se no toque, um pequeno suspiro escapando de seus lábios. Posso? Começou ele. Por favor, sussurrou ela. O beijo foi suave, tentativo no início, como se ambos estivessem descobrindo algo completamente novo. Clara nunca havia sido beijada com tanta ternura, com tanta reverência. Davi nunca havia sentido algo tão puro, tão real. Quando se separaram, ficaram apenas se olhando, respirações entrelaçadas, corações batendo no mesmo ritmo acelerado. Nossa, murmurou Clara. Nossa, concordou Davi sorrindo. Eu nunca senti nada assim antes, admitiu ela corando. Nem eu. E olha que eu achava que já tinha vivido muito. Clara riu suavemente. Talvez a gente tenha muito a aprender um com o outro. Talvez. Davi entrelaçou os dedos nos dela. Clara, eu sei que nos conhecemos há apenas 2 dias, e sei que somos muito diferentes, mas sinto que encontrei algo que nem sabia que estava procurando. Clara sorriu, e naquele sorriso Davi viu anos de solidão se desfazendo, anos de ser vista apenas como a menina boazinha, finalmente chegando ao fim. Eu também, disse ela. Você me faz sentir especial, como mulher, não só como cuidadora de todo mundo. Você é especial, e mulher, e linda, e inteligente, e corajosa. Davi beijou cada um dos dedos entrelaçados nos seus. E eu estou apaixonado. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar, cruas e honestas como tudo mais naquela cidade pequena que estava transformando sua vida. Clara ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então, um sorriso imenso tomou conta de seu rosto. Eu também estou apaixonada. Ali, sentados no pequeno jardim sob a luz da lua, com as mãos sujas de terra e os corações limpos de pretensão,
Dois mundos completamente diferentes começaram a se encontrar. Davi, o milionário de 23 anos que havia perdido a conexão com o que realmente importava. Clara, a jovem de 18 anos que nunca havia perdido a fé na bondade humana. Juntos, talvez pudessem encontrar um equilíbrio que nenhum dos dois conseguiria sozinho. A noite era jovem, cheia de promessas e possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, tanto Davi quanto Clara acreditavam que o amanhã poderia ser ainda mais belo que o hoje. Os 3 dias seguintes passaram como um sonho dourado para Davi e Clara. Eles se encontravam todas as tardes depois do trabalho dela, explorando cada cantinho de Águas Claras como se fosse a primeira vez. Davi descobriu trilhas na mata próxima à cidade que levavam a cachoeiras cristalinas. Clara o apresentou ao melhor sorvete de açaí da região, vendido por Dona Neuza numa carrocinha que parava na praça central. Mas foi no 4º dia que a realidade começou a se infiltrar em sua bolha perfeita. Davi estava tomando café da manhã na pousada quando Marina, sua secretária, ligou pela 5ª vez naquela manhã. Ele havia ignorado as 4 primeiras chamadas, mas a persistência dela o preocupou. Marina, eu disse que não queria ser perturbado a menos que... Senhor Campos, a voz dela estava tensa, quase desesperada. Preciso falar com o senhor urgentemente. Os investidores japoneses cancelaram o contrato. Estão dizendo que sua ausência demonstra falta de profissionalismo. E tem mais. O estômago de Davi afundou. Que mais? A imprensa descobriu onde o senhor está. Tem um repórter da revista Exame tentando marcar entrevista e... Marina hesitou. Senhor, tem fotos suas circulando nas redes sociais, com uma garota. Que fotos? Vocês na praça, entrando na farmácia, caminhando pela cidade. Alguém deve ter reconhecido o senhor e começou a fotografar. As fotos já estão viralizando no Instagram e no Twitter. Davi se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Que tipo de comentários? Uns neutros, outros, nem tanto. Tem gente especulando sobre quem é a moça, sobre a diferença de idade, sobre... Marina fez uma pausa desconfortável. Sobre seus motivos para estar numa cidade pequena com uma garota tão jovem. As mãos de Davi tremeram ligeiramente. Ele conhecia bem o poder destrutivo da imprensa sensacionalista. A maneira como podiam torcer uma história inocente em algo sórdido. Marina, contrate uma empresa de assessoria de crise imediatamente e monitore tudo que está sendo publicado sobre isso. Já contratei, senhor. Mas eles sugerem que o senhor volte para São Paulo o quanto antes e dê uma entrevista esclarecendo a situação. Davi desligou o telefone com a sensação de que o mundo havia desabado ao seu redor em questão de minutos. Sua primeira preocupação não era com sua carreira ou com os negócios perdidos, mas com Clara. Como ela reagiria ao saber que havia se tornado alvo de especulações maliciosas na internet? Como sua família e amigos em Águas Claras reagiriam? Ele precisava contar a ela antes que descobrisse por outra pessoa. Encontrou Clara na farmácia, organizando os medicamentos com a concentração habitual. Quando ela o viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que fazia o coração de Davi acelerar. Mas hoje o sorriso dele foi forçado, tenso. Davi, que surpresa! Clara contornou o balcão para cumprimentá-lo. Pensei que só nos veríamos à tarde. Clara, preciso conversar com você. É sério. Algo na expressão dele imediatamente apagou o sorriso de Clara. O que aconteceu? Podemos conversar em particular? Talvez no seu intervalo? Claro. Marina, você pode cuidar da farmácia uns 15 minutos? Marina, a funcionária mais velha, acenou afirmativamente, embora Davi notasse que ela evitou olhar diretamente para ele. Algo estava diferente no ar, uma tensão que não existia nos dias anteriores. Eles saíram para um pequeno café 2 ruas da farmácia. O estabelecimento estava quase vazio.
Apenas 1 ou 2 clientes lendo jornal em mesas distantes. Davi escolheu uma mesa no canto mais reservado, mas mesmo assim baixou a voz. Clara, eu preciso te contar algumas coisas sobre quem eu sou realmente. Ela inclinou a cabeça confusa. Como assim? Minha empresa, ela é bem maior do que deixei transparecer. Na verdade, sou considerado uma figura pública em São Paulo. Apareço em revistas, jornais de negócios, esse tipo de coisa. Clara processou a informação lentamente. Você é famoso? Não famoso como um ator ou cantor, mas conhecido no mundo dos negócios, sim. Davi respirou fundo. E o problema é que alguém me reconheceu aqui e começou a tirar fotos nossas. As fotos já estão circulando na internet. O rosto de Clara empalideceu. Que tipo de fotos? Fotos inocentes, nós caminhando, conversando, mas as pessoas estão especulando sobre nossa relação, fazendo comentários sobre nossa diferença de idade, sobre meus motivos para estar aqui. Que tipo de comentários? A voz de Clara era quase um sussurro. Davi hesitou. Como contar a uma garota de 18 anos, pura e inocente, que estranhos na internet estavam insinuando coisas terríveis sobre ela? Alguns comentários não são muito gentis. Clara ficou em silêncio por um longo momento, mexendo distraidamente no açúcar da mesa. Davi, você pode ser completamente honesto comigo? Por favor? Claro. Eles estão insinuando que sou interesseira? Que estou com você por causa do dinheiro? Alguns, sim. E outros? Davi fechou os olhos. Outros estão questionando se é apropriado um homem da minha idade e posição estar com uma garota tão jovem. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Clara, embora ela lutasse para mantê-las sob controle. Eles acham que você está se aproveitando de mim. Clara, nós sabemos que não é verdade. Sabemos que o que temos é real, genuíno. Mas eles não sabem. Clara enxugou discretamente uma lágrima que escapou. Eles só veem um milionário de 23 anos com uma garota pobre do interior de 18 anos e tiram suas conclusões. A dor na voz dela partiu o coração de Davi. Eu sinto muito. Eu deveria ter te contado desde o início quem eu era. Deveria ter previsto que isso poderia acontecer. Você mentiu para mim. Não menti. Apenas omiti algumas informações. Clara o olhou nos olhos, e ele viu ali uma maturidade que às vezes esquecia que ela possuía. Davi, quão rico você é? A pergunta direta o pegou desprevenido. Isso importa? Importa porque preciso entender a dimensão do que estamos enfrentando. Davi suspirou. Minha empresa vale cerca de 80 milhões. Meu patrimônio pessoal, um pouco menos que isso. Clara assimilou a informação como se tivesse levado um tapa. Era uma quantia tão absurda que mal conseguia conceituar. Em Águas Claras, pessoas trabalhavam a vida inteira e não viam nenhuma fração disso. Nossa, murmurou ela, e eu oferecendo frango ensopado caseiro. Clara, não. Davi estendeu a mão para tocar a dela, mas ela se afastou. Por favor, não deixe que isso mude o que temos. Como não vai mudar? Os olhos de Clara se encheram de lágrimas novamente. Davi, eu trabalho numa farmácia numa cidade de 20 mil habitantes. Ganho um salário mínimo. Minha mãe lava roupa para fora para complementar a renda. Somos de mundos completamente diferentes. Isso não importa para mim, mas importa para o resto do mundo. E importa para mim também. Clara se levantou, pegando sua pequena bolsa. Preciso voltar para o trabalho. Preciso pensar. Clara, por favor. Me dá um tempo, Davi. Só me dá um tempo. Davi a observou sair do café com o coração despedaçado. Em questão de minutos, o castelo de cartas que haviam construído juntos estava desmoronando, e ele não sabia como impedir. O resto do dia passou numa névoa dolorosa. Davi tentou trabalhar no notebook, responder e-mails, lidar com a crise que se formava em São Paulo, mas sua mente estava completamente focada em Clara. Como ela estava se sentindo? O que estava pensando?
como os habitantes de Águas Claras estavam reagindo às notícias. Ele teve sua resposta parcial quando foi jantar no único restaurante aberto da cidade. Os olhares que recebeu eram diferentes, não mais de curiosidade amigável, mas de suspeita e julgamento. Conversas paravam quando ele passava, recomeçando em sussurros depois que se afastava. Na mesa ao lado, duas senhoras conversavam em voz baixa, mas alta o suficiente para que ele ouvisse fragmentos. Essa menina é tão ingênua. Homem rico desses, aproveitando da idade dela. Que vergonha para a família. Davi mal tocou na comida. A cidade que o havia recebido de braços abertos alguns dias antes, agora o via como um predador, um aproveitador. E o pior era que ele começava a questionar se não tinham razão. Clara era muito jovem, muito inexperiente. Ele tinha vivido muito mais, conquistado muito mais. Mesmo que suas intenções fossem puras, mesmo que seus sentimentos fossem genuínos, havia um desequilíbrio de poder inegável entre eles. Voltou para a pousada e encontrou Dona Rosa esperando por ele no saguão, com uma expressão preocupada no rosto bondoso. Davi, meu filho, preciso conversar com você. Claro, Dona Rosa. Sei que não é da minha conta, mas... Ela suspirou. A cidade toda está comentando sobre você e a Clara. As pessoas estão preocupadas com ela. Eu entendo as preocupações, mas posso garantir que minhas intenções... Filho, Dona Rosa o interrompeu gentilmente. Eu acredito que você é uma boa pessoa. Estes dias aqui mostraram isso. Mas Clara é uma menina especial para todos nós. Ela perdeu o pai muito nova, assumiu responsabilidades que não deveria ter que assumir nessa idade. Eu sei, e admiro muito isso nela. Mas é exatamente por isso que precisamos protegê-la. Ela tem um coração enorme, confia nas pessoas facilmente, e vocês são de mundos muito diferentes. As palavras de Dona Rosa ecoavam os próprios medos de Davi. A senhora acha que devo ir embora? Acho que você precisa pensar no que é melhor para ela, não para você. Aquela noite, Davi mal conseguiu dormir. Ficou na varanda do quarto, olhando para as estrelas sobre Águas Claras, tentando tomar a decisão mais difícil de sua vida. Amava Clara. Disso não tinha dúvida. Mas será que esse amor era justo com ela? Será que não estava sendo egoísta ao arrastar uma garota inocente para o mundo brutal da exposição pública, dos julgamentos cruéis, das diferenças socioeconômicas abismais? Na manhã seguinte, decidiu procurar Clara para uma conversa definitiva. Chegou à farmácia no início do expediente, mas encontrou apenas Marina, a funcionária. Clara não veio trabalhar hoje, informou a mulher com frieza evidente. Ligou dizendo que estava se sentindo mal. Davi sabia que não era doença física. Conhecia o endereço da casa de Clara, mas hesitou. Será que ela queria vê-lo? Será que sua presença não faria tudo pior? Decidiu arriscar. Precisava ao menos tentar. A casa amarela parecia diferente naquela manhã. As cortinas estavam fechadas. O jardim, que antes parecia tão acolhedor, agora emanava uma aura de tristeza. Davi bateu na porta suavemente. Foi Dona Helena quem atendeu, e a mudança em sua atitude foi imediata. O sorriso caloroso havia dado lugar a uma expressão de preocupação maternal. Davi, disse ela, sem convidá-lo para entrar. Dona Helena, preciso falar com Clara. Por favor. Ela não quer falar com ninguém hoje. Passou a noite toda chorando. As palavras atingiram Davi como punhaladas. Por favor, apenas alguns minutos. Preciso explicar. Filho, Dona Helena suspirou. Sei que você é uma boa pessoa. Clara não se apaixonaria por alguém ruim. Mas vocês têm que entender a posição em que isso nos colocou. Que posição? As pessoas estão comentando sobre Clara, sobre nossa família, estão dizendo coisas que machucam uma mãe ouvir sobre sua filha. Eu posso esclarecer tudo,
Posso dar uma entrevista explicando que nossa relação é genuína e expor Clara ainda mais, torná-la alvo de ainda mais atenção. Dona Helena balançou a cabeça. Davi, você tem dinheiro suficiente para se proteger de qualquer coisa. Clara é apenas uma garota simples do interior. Ela não tem essa proteção. A verdade das palavras de Dona Helena o atingiu com força total. Ele havia pensado apenas em si mesmo, em como se sentia, no que queria. Não havia considerado completamente o impacto que sua presença teria na vida, tranquila e protegida de Clara. Posso ao menos deixar uma carta para ela? Dona Helena hesitou, então assentiu. Deixe aqui. Eu entregarei quando ela estiver pronta para ler. Davi voltou para a pousada e passou 2 horas escrevendo e reescrevendo uma carta. Como colocar no papel tudo o que estava sentindo. Como explicar o amor genuíno que desenvolvera por ela em apenas uma semana. Como pedir desculpas por colocá-la numa situação tão difícil. No final, escreveu apenas a verdade. Clara, sei que causei uma tempestade em sua vida tranquila e sinto mais do que consigo expressar. Nunca foi minha intenção expô-la ou colocá-la numa posição desconfortável. Quero que saiba que tudo o que vivemos foi real para mim. Cada conversa, cada sorriso, cada momento que passamos juntos. Você me mostrou um mundo que eu havia esquecido que existia. Me ensinou o que realmente importa na vida. Mas entendo agora que talvez o amor não seja suficiente quando os mundos são tão diferentes. Entendo se decidir que é melhor para você que eu vá embora. Independente do que decidir, saiba que você mudou minha vida para sempre. Vou levar um pedaço do seu coração generoso comigo para onde quer que eu vá. Com todo o amor do mundo, Davi. Entregou a carta para Dona Helena e voltou para o quarto para fazer as malas. Talvez Dona Rosa tivesse razão. Talvez a coisa mais amorosa que pudesse fazer por Clara fosse sair de sua vida antes de causar mais dano. Enquanto dobrava suas roupas, o telefone tocou. Era Marina, da empresa. Senhor Campos, precisa voltar urgentemente. A situação aqui está muito complicada. Os acionistas estão pressionando por uma reunião de emergência. A imprensa não para de ligar e... Está bem, Marina. Volto hoje ainda. Ótimo. E, senhor, talvez seja melhor mesmo. Essa história toda com a garota do interior está prejudicando muito sua imagem. Davi desligou o telefone com amargura. Sua imagem. Era disso que sua vida se tratava, não é? Imagem, aparências, o que os outros pensavam. Mas Clara não era apenas parte de sua imagem. Era a pessoa mais real que já havia conhecido. E ele estava prestes a perdê-la para sempre. Davi estava fechando sua mala quando ouviu batidas suaves na porta do quarto. Por um momento, seu coração disparou. Seria Clara. Mas quando abriu, encontrou seu Joaquim, o vigia do asilo com o boné nas mãos e uma expressão preocupada no rosto enrugado. Seu Joaquim, aconteceu alguma coisa? Posso entrar, rapaz? Preciso conversar com você. Davi o convidou para entrar, fechando a mala e oferecendo a única cadeira do quarto. O idoso se sentou com a dignidade natural de quem havia vivido muito e visto de tudo. Ouvi dizer que você vai embora. As notícias correm rápido numa cidade pequena. Correm mesmo. E também ouvi sobre toda essa confusão com a imprensa, os comentários maldosos sobre você e nossa Clara. Seu Joaquim fez uma pausa. Vim aqui porque conheço essa menina desde que chegou ao asilo, pequenininha, com apenas 15 anos. Davi se sentou na beira da cama, esperando. Você sabe por que ela começou a fazer trabalho voluntário tão nova? Irmã Lúcia mencionou que foi depois da morte do pai. Foi, mas tem mais coisa. Seu Joaquim ajeitou o boné entre as mãos. O pai dela morreu devendo muito dinheiro. Hospital particular, remédios caros, tratamentos experimentais. A Helena, coitada, ficou com uma dívida que parecia impossível de pagar. Davi sentiu um aperto no peito. Clara nunca mencionou isso. Ela não conta para ninguém.
Mas a menina começou a trabalhar meio período na farmácia ainda, com 16 anos. Dava aulas particulares para as crianças da vizinhança. Fazia qualquer trabalho que aparecesse. E mesmo assim, ainda sobrava tempo para vir cuidar dos velhotes aqui no asilo. Ela estava sustentando a família. Em grande parte, sim. Uma menina que deveria estar preocupada com o baile da escola, com o namoradinho, com essas coisas de adolescente, estava carregando o mundo nas costas. Seu Joaquim suspirou. Mas sabe o que mais me impressionava? Ela nunca reclamava, nunca chegava aqui de cara fechada, nunca descontava nos vovôs as preocupações que tinha. Davi começou a entender onde aquela conversa queria chegar. Esse ano, finalmente conseguiram quitar a dívida. Clara fez 18 anos em janeiro, começou a receber um pouquinho mais na farmácia e pela primeira vez em 2 anos ela parecia leve, sabe? E aí eu cheguei e baguncei tudo. Não é isso. Seu Joaquim balançou a cabeça. Rapaz, você não viu o que eu vi nesta última semana. Clara chegando ao asilo com um brilho no olhar que não via há anos, sorrindo mais, rindo mais, parecendo finalmente a jovem de 18 anos que ela é. As palavras do idoso tocaram Davi profundamente. Ontem ela veio ao asilo, mesmo estando toda abalada. Os vovôs ficaram preocupados porque ela estava triste, mas sabe o que ela disse quando perguntaram? O quê? Que pela primeira vez na vida ela havia se sentido vista como mulher, não apenas como a menina responsável que cuida de todo mundo, que você a fazia sentir especial. Davi fechou os olhos, lutando contra a emoção. Filho, eu vivi 82 anos. Vi muita gente, muito amor verdadeiro e muito amor falso. E posso te dizer que o que vocês dois têm é verdadeiro. Raro, mas verdadeiro. Mas as pessoas, os comentários, a diferença entre nossos mundos. Rapaz, seu Joaquim riu suavemente. Quando eu tinha 20 anos, me apaixonei pela filha do fazendeiro mais rico da região. Eu era filho de um vaqueiro pobre. Ela era uma princesa. Todo mundo disse que não daria certo, que ela era boa demais para mim. E o que aconteceu? Me deixei levar pelos comentários, pela pressão. Fui embora sem lutar por ela. Casei com outra mulher, tive uma vida boa. Não me entenda mal. Mas nunca esqueci meu primeiro amor. E nunca parei de me perguntar o que teria acontecido se eu tivesse sido corajoso o suficiente para lutar. O idoso se levantou, colocando o boné na cabeça. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas se você realmente ama nossa Clara, se quer o melhor para ela, então luta. Mostra para ela e para o mundo que esse amor vale a pena. Após a saída de seu Joaquim, Davi ficou parado no meio do quarto, processando tudo o que havia ouvido. Clara não era apenas uma garota protegida do interior. Era uma jovem que havia enfrentado responsabilidades enormes, que havia sacrificado sua própria adolescência para cuidar da família. E ele, em sua arrogância, havia assumido que precisava protegê-la. Talvez fosse Clara quem poderia ensinar a ele sobre coragem. Decidiu fazer uma última tentativa. Se ela realmente quisesse que ele fosse embora, ele respeitaria, mas não partiria sem lutar. Dirigiu até a Casa Amarela, mas desta vez não foi até a porta. Ficou do lado de fora, no jardim que Clara tanto amava, e começou a falar alto o suficiente para que ela pudesse ouvi-lo se estivesse dentro de casa. Clara, sei que você está me ouvindo. Sei que talvez não queira me ver e eu entenderia, mas preciso dizer algumas coisas. As cortinas se moveram ligeiramente em uma das janelas. Descobri coisas sobre você que me fazem te admirar ainda mais. Sobre como você sustentou sua família, sobre como transformou sua dor em força para ajudar outros. Você não é a garota ingênua que eu pensei que precisava proteger. Você é uma mulher forte, corajosa, que enfrentou coisas que eu jamais enfrentei. Davi respirou fundo.
Sei que somos de mundos diferentes. Sei que minha presença trouxe complicações para a sua vida. Mas também sei que o que sentimos um pelo outro é real. E sei que você me faz querer ser uma pessoa melhor. A porta da frente se abriu lentamente e Clara apareceu. Estava com os olhos inchados de tanto chorar, mas havia uma determinação no olhar que ele conhecia bem. Davi, sua voz estava rouca. Clara, por que você não me contou sobre o dinheiro desde o início? A pergunta direta exigia uma resposta honesta. Porque pela primeira vez em anos, alguém estava me vendo por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E eu não queria perder isso. Mas perdeu mesmo assim, não perdeu? Porque descobri de qualquer jeito, e agora me sinto como se você não confiasse em mim. Você tem razão. Eu deveria ter confiado em você desde o começo. Deveria ter acreditado que você me amava por mim mesmo. Clara desceu os degraus da varanda lentamente. Davi, você tem ideia de como foi para mim descobrir que o homem por quem me apaixonei tem mais dinheiro do que consigo imaginar? Você tem ideia de como me senti pequena e insignificante? Você nunca foi pequena ou insignificante para mim. Mas sou para o resto do mundo. Virou até meme na internet, a caipira que quer dar o golpe do baú. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara novamente. Davi se aproximou, mas parou quando ela levantou a mão. E sabe qual é a pior parte? É que uma pequena parte de mim começou a acreditar. Começou a pensar que talvez eu realmente seja apenas uma garota boba do interior que se iludiu achando que um homem como você poderia me amar de verdade. Clara, não. Davi não conseguiu mais se conter e a puxou para um abraço. Para sua surpresa, ela não resistiu. Você é a pessoa mais real, mais genuína que já conheci. É você quem deveria questionar se eu mereço seu amor, não o contrário. Eles ficaram abraçados no jardim, chorando juntos, deixando que toda a dor e frustração dos últimos dias fluísse entre eles. Eu te amo, sussurrou Clara contra o peito dele. Amo tanto que dói. Eu também te amo, mais do que achei que fosse possível amar alguém. Mas como vamos fazer isso dar certo? Como vamos lidar com toda essa exposição, com os julgamentos, com a diferença entre nossos mundos? Juntos, respondeu Davi, afastando-se para olhar nos olhos dela. Enfrentamos juntos. Eu posso contratar os melhores advogados para proteger sua privacidade. Posso usar minha influência para esclarecer a situação na imprensa. E posso... Para! Clara o interrompeu. Você está fazendo de novo. Fazendo o quê? Tentando me proteger. Tentando resolver meus problemas por mim. Davi, se vamos fazer isso funcionar, tem que ser como parceiros iguais. Eu não quero ser sua protegida. Quero ser sua companheira. A sabedoria daquela jovem de 18 anos, mais uma vez, deixou Davi sem palavras. Você tem razão. Desculpe. E tem outra coisa. Se vamos ficar juntos, eu quero conhecer seu mundo de verdade. Quero ver sua empresa, conhecer sua vida em São Paulo. Não posso tomar uma decisão informada sobre nosso futuro sem entender completamente quem você é. Você viria para São Paulo comigo? Por uns dias, sim. Para conhecer, para entender. E para decidir se conseguimos construir algo que funcione nos dois mundos. Naquele momento, Dona Helena apareceu na porta, observando a cena com uma mistura de preocupação e alívio no rosto. Mãe, Clara se virou, ainda nos braços de Davi. Decidi que vou para São Paulo com ele por alguns dias. Clara, minha filha, você tem certeza? Tenho. Preciso conhecer a vida dele para saber se posso fazer parte dela. E ele precisa entender de onde venho para saber se realmente quer isso. Dona Helena observou o casal por um longo momento. Então, suspirou e sorriu levemente. Então venham tomar um café. Vocês têm muito para conversar. Eles passaram o resto da tarde na cozinha da família, conversando abertamente sobre tudo. Davi contou detalhes sobre sua vida em São Paulo,
A solidão dos apartamentos luxuosos, a pressão constante dos negócios, os relacionamentos superficiais que dominavam seu círculo social. Clara falou sobre suas responsabilidades, seus medos, seus sonhos de talvez um dia estudar psicologia para ajudar pessoas de forma mais profissional. Tem uma coisa que preciso te falar, disse Clara quando o sol começou a se pôr. Se isso vai dar certo entre nós, eu não quero seu dinheiro mudando quem eu sou. Não quero virar uma dessas socialites que aparecem em revista. Quero continuar trabalhando, contribuindo, sendo útil. E eu não quero que você mude, respondeu Davi sinceramente. Foi justamente por quem você é que me apaixonei. Mas eu também não quero que você mude completamente por minha causa. Seus negócios, sua carreira, fazem parte de quem você é. Só quero que encontre um equilíbrio melhor. Dona Helena observava a conversa com crescente admiração. Aquela não era uma paixonite de adolescente. Era uma discussão madura sobre como construir um relacionamento sólido, apesar das diferenças. Quando vocês iriam para São Paulo? Perguntou ela. Amanhã cedo, respondeu Davi. Preciso voltar para resolver a crise na empresa, e Clara poderia conhecer meu mundo. Por uma semana, acrescentou Clara. Depois volto para cá e decidimos juntos qual é o próximo passo. Aquela noite, Davi jantou com a família de Clara mais uma vez. Mas desta vez foi diferente. Havia uma honestidade no ar que não existia antes, uma clareza sobre os desafios que enfrentariam, mas também sobre a força do amor que sentiam um pelo outro. Depois do jantar, caminharam novamente pela cidade, mas agora de mãos dadas, sem se esconder. Alguns olhares curiosos os seguiram. Alguns sussurros ainda eram audíveis, mas eles não se importaram. Você tem medo? Perguntou Clara quando pararam na praça central. Muito, admitiu Davi. Medo de te decepcionar, medo de que você veja minha vida e decida que não é para você, medo de estragar tudo. Eu também tenho medo. Medo de não ser sofisticado o suficiente, medo de me perder no seu mundo, medo de que o amor não seja suficiente para superar todas as diferenças. Mas mesmo assim, você está disposta a tentar? Clara parou e se virou para ele, os olhos brilhando sob a luz dos postes da praça. Davi, eu passei os últimos 3 anos da minha vida cuidando de todo mundo menos de mim mesma. Pela primeira vez, quero ser egoísta, quero lutar pelo que me faz feliz, e você me faz feliz. Mesmo que seja difícil, especialmente porque vai ser difícil, as melhores coisas da vida geralmente são. Eles se beijaram ali no centro da praça, sob os olhares de quem quisesse ver. Era um beijo de promessa, de compromisso, de 2 corações decididos a lutar pelo amor que haviam encontrado. Quando se separaram, Clara sorriu, com uma determinação que Davi nunca havia visto antes. Então, São Paulo que nos aguarde. Vamos mostrar para todo mundo que o amor verdadeiro supera qualquer diferença. E naquela noite, pela primeira vez, desde que a crise havia começado, ambos dormiram em paz, sabendo que haviam escolhido lutar juntos em vez de se renderem às pressões externas. O maior teste de seu relacionamento estava apenas começando. 2 meses depois, o entardecer dourado de setembro pintava o céu de águas claras, com os mesmos tons quentes que haviam testemunhado o primeiro encontro de Davi e Clara. Mas agora, a cidade pequena que inicialmente recebera o jovem milionário com desconfiança, o observava com respeito genuíno enquanto ele atravessava a praça central com passos determinados. A viagem de Clara para São Paulo havia sido transformadora para ambos. Durante uma semana intensa, ela conheceu o mundo corporativo de Davi. Participou de reuniões importantes, conheceu seus funcionários e parceiros de negócios. Mais importante ainda, viu como ele era respeitado não apenas pelo dinheiro que possuía, mas pela integridade com que conduzia seus negócios e o cuidado genuíno que tinha com seus colaboradores. Davi, por sua vez,
Havia observado Clara navegar por seu mundo sofisticado com uma graça natural que o surpreendeu. Ela não se intimidou com os restaurantes caros ou os escritórios imponentes. Em vez disso, conquistou a todos com sua autenticidade, fazendo perguntas inteligentes nas reuniões e tratando desde o CEO mais poderoso até o funcionário da limpeza com a mesma gentileza genuína. Ela tem algo que não se ensina, havia comentado Roberto, seu sócio mais antigo, após conhecer Clara. Uma humanidade que falta em muita gente do nosso meio. Mas foi a conversa com Marina, sua secretária, que mais tocou Davi. Senhor Campos, ela havia dito no último dia de Clara em São Paulo, nunca o vi tão equilibrado, tão em paz consigo mesmo. Ela faz bem ao Senhor. Clara retornara para Águas Claras com uma compreensão profunda do mundo de Davi e uma certeza inabalável sobre seus sentimentos. Nas semanas que se seguiram, eles mantiveram contato constante, chamadas de vídeo todas as noites, mensagens durante o dia e Davi fazendo viagens frequentes à cidade pequena sempre que conseguia escapar de São Paulo. Gradualmente, os habitantes de Águas Claras foram percebendo que o amor entre os dois era genuíno. Davi não era o playboy rico, aproveitando-se de uma garota inocente que os tabloides haviam pintado. Era um homem apaixonado que respeitava profundamente a mulher que amava, que contribuía discretamente para a comunidade local e que tratava todos com a mesma cortesia, independente de sua posição social. Agora, naquela tarde de setembro, Davi caminhava em direção ao asilo com um propósito que fazia seu coração bater acelerado. No bolso do paletó, uma pequena caixa de veludo guardava o futuro que ele sonhava construir com Clara. O asilo estava especialmente movimentado naquele dia. Clara havia organizado uma pequena festa de aniversário para Dona Amélia, que completava 83 anos. O salão principal estava decorado com balões coloridos e flores do jardim, e o aroma de um bolo de chocolate caseiro pairava no ar. «Davi!» exclamou Dona Joana quando o viu entrar. «Que bom que chegou a tempo para a festa!» Clara, que estava ajudando a cortar o bolo, se virou ao ouvir seu nome. Seu rosto se iluminou com aquele sorriso que ainda fazia o coração de Davi acelerar após todos aqueles meses. Ela usava um vestido simples de algodão azul claro que realçava seus olhos castanhos e tinha os cabelos presos em um coque solto com algumas mechas rebeldes, emoldurando o rosto. «Você conseguiu vir?» disse ela, caminhando até ele com passos leves. «Achei que a reunião com os investidores fosse demorar mais.» «Não perderia a festa da Dona Amélia por nada», respondeu Davi, beijando suavemente os lábios dela. «E além do mais, tenho uma surpresa.» Clara inclinou a cabeça curiosa. «Que tipo de surpresa?» «Paciência, depois da festa.» Os idosos receberam Davi como se fosse parte da família, o que, de certa forma, ele havia se tornado. Nos últimos 2 meses, ele havia se envolvido genuinamente com a comunidade do asilo, ajudando com reformas necessárias, organizando atividades especiais e simplesmente passando tempo com pessoas que tinham tanto a ensinar. «Rapaz», disse seu Antônio, puxando-o para sentar ao lado, «ouvi dizer que você está pensando em abrir um escritório aqui na região.» «Estou considerando», confirmou Davi. «Seria uma filial pequena da empresa, focada em investimentos para o agronegócio local. Uma maneira de contribuir com o desenvolvimento da região. E uma desculpa para ficar mais perto da Clara», acrescentou Dona Benedita com um sorriso maroto. Davi riu. Isso também. Clara, que havia ouvido a conversa de longe, sentiu uma onda de emoção. Nos últimos meses, ela havia percebido como Davi estava gradualmente reorganizando sua vida para incluir mais tempo longe da correria de São Paulo. Ele havia contratado uma equipe de gerentes competentes para cuidar das operações diárias da empresa, permitindo que trabalhasse de forma mais flexível. «É sua vez de fazer um discurso, Clara»,
gritou Dona Joana, interrompendo seus pensamentos. Clara se levantou, um pouco envergonhada com a atenção. Eu não sou boa com discursos. Vai, menina, encorajou Dona Amélia. Fala do coração. Clara respirou fundo e olhou ao redor da sala, vendo todos aqueles rostos que se tornaram tão queridos para ela ao longo dos anos. Bem, quando comecei a vir aqui, ainda era uma adolescente perdida, tentando entender como lidar com a perda do meu pai. Vocês me ensinaram que família não é apenas quem tem o mesmo sangue, mas quem escolhe estar presente nos momentos importantes da nossa vida. Várias pessoas se emocionaram com as palavras dela. E nos últimos meses, aprendi que o amor verdadeiro também é sobre escolha. Escolher estar presente, escolher apoiar, escolher crescer junto. Clara olhou diretamente para Davi. Aprendi que não importa quão diferentes sejam nossos mundos, o que importa é querermos construir um mundo novo juntos. Os aplausos encheram a sala, mas Davi mal os ouviu. Estava completamente perdido nos olhos de Clara, na sabedoria e maturidade daquela jovem de 18 anos que havia transformado sua vida completamente. Quando a festa começou a se encaminhar para o fim, Davi se aproximou de Clara. Agora posso mostrar minha surpresa? Claro! Venham todos para o jardim, anunciou Davi. Tenho algo importante para compartilhar com vocês. Curiosos, todos os presentes, idosos, funcionários do asilo, Dona Helena, que havia chegado durante a festa, seguiram o casal para o jardim dos fundos do asilo. O sol estava se pondo, criando uma atmosfera mágica com sua luz dourada filtrando através das árvores. No centro do jardim, Davi havia mandado preparar uma pequena área especial. Havia um banco de madeira rodeado por canteiros de flores recém-plantadas, rosas, jasmineiros e todas as plantas que Clara mais amava. Pequenas luzes de LED estavam discretamente dispostas entre as plantas, criando um ambiente de conto de fadas. Davi, Clara sussurrou, levando as mãos ao peito. Isso é lindo. Este é apenas o começo, disse ele, levando-a até o banco. Clara, nos últimos meses, você me ensinou sobre coragem, sobre compaixão, sobre o que realmente importa na vida. Você me mostrou que é possível ser bem-sucedido nos negócios sem perder a humanidade. Clara sentia as lágrimas se formando em seus olhos. E eu aprendi que não importa quantos zeros tenha na conta bancária. A verdadeira riqueza está nos relacionamentos que construímos, no amor que compartilhamos, na diferença que fazemos na vida das pessoas. Davi se ajoelhou diante dela, tirando a pequena caixa de veludo do bolso. Os murmúrios de surpresa e emoção dos espectadores ecoaram pelo jardim. Clara, você transformou minha vida de maneiras que nem imaginava serem possíveis. Antes de te conhecer, eu era um homem perdido em meio ao próprio sucesso. Você me trouxe de volta para casa e descobri que casa não é um lugar, é uma pessoa. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Clara. Sei que somos jovens, sei que temos muito para aprender e crescer juntos. Mas também sei que quero passar o resto da minha vida aprendendo com você, crescendo com você, construindo algo belo e verdadeiro ao seu lado. Davi abriu a caixa, revelando um anel de noivado elegante, mas não ostensivo. Uma pedra clara e brilhante incrustada em uma banda simples de ouro branco. Era perfeito para Clara. Bonito sem ser chamativo. Especial sem ser pretensioso. Clara, aceita se casar comigo? Aceita construirmos juntos uma vida baseada no amor verdadeiro, no respeito mútuo e no compromisso de sempre priorizarmos o que realmente importa? O jardim ficou completamente silencioso, exceto pelo som suave da brisa nas folhas e dos soluços emocionados de alguns espectadores. Clara olhou para Davi, ajoelhado diante dela, para o anel que brilhava na luz dourada do entardecer, para todos os rostos queridos que o cercavam com amor e expectativa.
Em seus 18 anos, ela havia aprendido sobre perda, responsabilidade e sacrifício. Mas com Davi, havia descoberto alegria, companheirismo e a possibilidade de construir algo novo sem abandonar suas raízes. Sim, disse ela, sua voz clara e firme apesar das lágrimas. Sim, eu aceito, porque aprendi que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém perfeito para você. E você é perfeito para mim. O jardim explodiu em aplausos, gritos de alegria e lágrimas de felicidade. Davi deslizou o anel no dedo de Clara e se levantou para beijá-la. Um beijo que selava a promessa de um futuro construído juntos. Agora vocês podem parar de nos tratar como crianças, gritou Dona Joana, fazendo todos rirem no meio da emoção. Vai ter casamento na nossa cidade, exclamou Dona Benedita. Que alegria! Seu Joaquim se aproximou do casal com lágrimas nos olhos. Que orgulho, meus filhos! Que orgulho de ter visto esse amor crescer! Dona Helena abraçou o futuro genro com genuína emoção. Bem-vindo à família, Davi. Cuide bem do coração da minha menina. Vou cuidar como se fosse o meu próprio, prometeu ele. Na verdade, ele é o meu próprio. Quando finalmente ficaram sozinhos no jardim, já sob o céu estrelado, Clara e Davi se sentaram no banco que ele havia mandado instalar. Então, como vamos fazer isso funcionar? Perguntou Clara, admirando o anel em sua mão. Você com sua empresa em São Paulo, eu com minha vida aqui. Na verdade, disse Davi, tenho uma proposta. Que tal se dividíssemos nosso tempo? 3 dias da semana em São Paulo, onde você poderia estudar. Já pesquisei. Tem uma excelente faculdade de psicologia lá perto. E 4 dias aqui, onde eu posso trabalhar no escritório regional e você pode continuar seu trabalho voluntário. Clara o olhou com admiração. Você pensou em tudo. Pensei no que seria melhor para nós dois, para nossa relação, para nossos sonhos individuais e coletivos. E quando nos casarmos? Quando você quiser. Amanhã, se preferir. Ou daqui a 2 anos, se precisar de mais tempo para se preparar. Não há pressa, temos uma vida inteira pela frente. Clara riu suavemente. Que tal um meio termo? Que tal no próximo verão, aqui no jardim do asilo, rodeados por todas as pessoas que amamos? Perfeito, concordou Davi, beijando sua mão onde o anel brilhava. Absolutamente perfeito. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas apreciando a magnitude do que acabara de acontecer e a beleza do futuro que se desdobrava diante deles. Sabe o que mais me deixa feliz? Disse Clara finalmente. O quê? É que não estamos tentando mudar um ao outro. Estamos crescendo juntos, aprendendo um com o outro, mas mantendo quem somos essencialmente. É por isso que eu sei que vai dar certo, respondeu Davi. Porque nos apaixonamos pelas pessoas reais que somos, não por versões idealizadas. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Clara refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera até ali. Menos de 3 meses antes, ela era apenas uma jovem de 18 anos em uma cidade pequena, focada em cuidar de outros e sem grandes expectativas para sua própria vida amorosa. Agora estava noiva de um homem que a amava exatamente como ela era, que respeitava seus sonhos e que estava disposto a construir uma vida que honrasse tanto o mundo dele quanto o dela. Davi, disse ela, parando na frente de sua casa amarela, obrigada. Por quê? Por me ver, por me amar, por me ensinar que é possível ter tudo, amor, sonhos, família, propósito, sem ter que escolher apenas um. Obrigado você, respondeu ele, por me salvar de uma vida vazia, por me ensinar o que realmente importa, por me mostrar que a verdadeira riqueza está no amor que compartilhamos e nas vidas que tocamos. Na manhã seguinte, a notícia do noivado se espalhou por Águas Claras como fogo em palha seca. Mas desta vez, os comentários eram de alegria genuína. A cidade havia testemunhado a transformação de ambos.
Havia visto como o amor maduro e respeitoso que compartilhavam havia enriquecido não apenas suas vidas, mas toda a comunidade. A farmácia ficou cheia de pessoas parabenizando Clara, que trabalhava com um sorriso permanente no rosto e o anel brilhando em sua mão. Davi passou o dia no asilo, ajudando com algumas reformas e sendo bombardeado com conselhos matrimoniais bem-humorados dos idosos. A chave de um casamento feliz, disse Dona Amélia, é nunca ir dormir brigados e sempre lembrar por que se apaixonaram. E dividir as tarefas domésticas, acrescentou Dona Joana pragmaticamente, fazendo todos rirem. Naquela noite, quando se despediam mais uma vez, Davi voltaria para São Paulo na manhã seguinte para resolver alguns assuntos da empresa, Clara segurou suas mãos com força. Promete uma coisa? Qualquer coisa. Que independentemente do que o futuro trouxer, vamos sempre nos lembrar deste momento, desta certeza, deste amor, desta felicidade. Prometo, disse Davi, selando a promessa com um beijo. E prometo que vamos criar muitos outros momentos assim. Enquanto dirigia de volta para São Paulo na manhã seguinte, Davi não conseguia parar de sorrir. No banco do passageiro estava uma pequena muda de manjericão que Clara havia preparado para ele. Uma lembrança viva do jardim onde haviam plantado as sementes de seu amor. Seu telefone tocou e o nome de Clara apareceu na tela. Com saudades já? Brincou ele. Sempre, ela riu. Mas liguei para te contar uma novidade. Dona Amélia quer que a gente se case no jardim do asilo, mas ela insiste em fazer o bolo. E Dona Joana quer ser a organizadora da festa. E seu Joaquim se ofereceu para te dar conselhos sobre como ser um bom marido. E você, o que quer? Eu quero exatamente isso, respondeu Clara, e Davi podia ouvir o sorriso em sua voz. Uma festa simples, com as pessoas que amamos, celebrando o amor que encontramos de maneira tão inesperada. Então é exatamente isso que vamos ter. Meses mais tarde, quando o verão chegasse a Águas Claras, o jardim do asilo seria palco de um dos casamentos mais bonitos que a cidade pequena já havia presenciado. Clara e Davi trocariam votos diante de amigos, família e dos idosos que se tornaram parte essencial de suas vidas, prometendo amar, honrar e crescer juntos para sempre. Mas essa é uma história para outro dia. Por agora, era suficiente saber que o amor verdadeiro havia triunfado sobre todas as diferenças, provando que quando duas pessoas se encontram de coração aberto, não há obstáculo que não possam superar juntos. E em algum lugar entre São Paulo e Águas Claras, entre penthouses luxuosos e jardins simples, entre reuniões corporativas e tardes no asilo, Clara e Davi construíram uma vida que honrava tanto suas diferenças quanto suas semelhanças, provando que o amor genuíno é a força mais poderosa do mundo. Se esta história de amor verdadeiro tocou seu coração, se você também acredita que o amor genuíno pode superar qualquer diferença, deixe seu like para que mais pessoas possam se inspirar com a história de Clara e Davi. Compartilhe nos comentários. Você acredita que diferenças de idade, classe social ou estilo de vida podem ser superadas pelo amor verdadeiro? E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que celebram os encontros mais improváveis e os amores mais genuínos da vida. Afinal, nunca sabemos quando nosso próprio coração será surpreendido pelo amor mais inesperado e mais verdadeiro de todos.